Alexia, mas eu não consigo estudar, não consigo manter a consistência porque é uma chatice. Eu sei disso e eu posso te ajudar. Fala galera, aqui é a Alexia do Chega de Vestibular. Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre isso, porque eu decidi que no Q97 dessa semana a gente teria que necessariamente conversar sobre uma pergunta que chegou lá no Instagram. Se você quiser também que sua pergunta seja respondida aqui no canal ou mesmo lá no IGTV, deixa sua pergunta na caixinha do Instagram, lá nos destaques, tá bom? Deve aparecer por aqui, ó, o meu Instagram. Deixa lá que existe sim a possibilidade de eu responder por aqui. A pergunta era mais ou menos o seguinte: Alexia, como é que eu faço para me manter trabalhando, me manter consistente, mesmo as coisas que acontecem só a longo prazo, como por exemplo o teste do condicionamento físico? Quem fez essa pergunta foi a Larissa, né? E é uma pergunta super relevante para a maioria de vocês, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Vocês têm que ter consistência, se mantenham estudando e tudo mais, só que não é uma coisa fácil de ser feita. E eu leio bastante sobre hábitos, eu tenho estudado bastante sobre isso, porque eu acredito que seja uma coisa que muda a minha vida também em outros aspectos que não tem mais a ver com estudo, né? Eu não tô mais na mesma fase que vocês, estudando para concursos militares, concursos públicos, vestibular, porém ter hábitos no dia a dia faz com que você gaste menos energia, que você se estresse menos, que você consiga organizar a sua agenda de atividades, né, e tudo mais. E o que acontece? O que eu tenho percebido que a literatura traz pra gente, e aí baseando em pesquisas científicas, autores que realmente passaram a vida estudando sobre hábitos, a gente percebe que a constância, ela não acontece, um dos motivos de ela não acontecer é porque você está focado lá na frente. Quando a gente olha muito lá para frente, fala assim, putz, mas o teste físico, a avaliação do condicionamento físico vai acontecer, sei lá, tá? Talvez em novembro, pô, tá muito longe e tal. Só que assim, quando a gente pensa, por exemplo, em ganho de peso, tá? Hoje eu tenho, sei lá, cerca de 93 quilos, mas eu já tive 70 quilos. E aí eu não tô entrando no mérito se é certo ou errado, né? Enfim. E o que acontece? O dia que eu saí dos 70 quilos e cheguei aos 93 quilos, não foi um dia pro outro. Não foi assim, 21 de fevereiro eu tô com 70 quilos, 22 de fevereiro eu tô com 93 quilos. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, por cuidados e descuidados, por ganhos e perdas, por uma rotina ajustada ou desajustada. Isso acontece por conta da constância em determinado hábito, não é de um dia para o outro. Então não é novidade para vocês. Eu acredito que não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir, por exemplo, cumprir com o teste de condicionamento físico. O que acontece? Você tem que entender que essa jornada, ela é muito importante, porque é essa constância que vai trazer para você o resultado. Até aí, tudo bem, né? Muito provavelmente você já sabe dessa importância. O difícil é colocar em prática. E o que eu tenho visto na literatura? A literatura tem dito pra gente que uma das principais falhas de quando você olha lá pro longo prazo e tudo mais é não se comprometer com o processo e se comprometer apenas com o resultado. Porque o que acontece? Quando você se compromete com o resultado, você fica com aquilo na cabeça de, olha, vai acontecer, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer, vai rolar, lá em novembro eu vou estar pronto para o teste de condicionamento físico, vai dar tudo certo, beleza, isso é de fato um bom pensamento, é de fato interessante que você esteja focado nesse resultado, mas você precisa estar focado no processo, tá? E o que você faz para estar focado no processo? Você precisa diminuir a sua meta, todo o seu objetivo em pequenas coisinhas, pequenas atividades que você possa fazer semana a semana, dia após dia, para chegar mais perto do seu objetivo. Você precisa focar em todo o processo. Para focar em todo o processo, organizar de modo que essas pequenas atividades te levem pouquinho a ser melhor todos os dias, tá? É claro que você não vai ver um resultado a curto prazo, 3, 4 dias, e isso pode de fato te desanimar. E aí você precisa ter estratégias também para conseguir ir vendo essa evolução, para conseguir fazer seu cérebro liberar um pouquinho de dopamina aí para você ficar feliz por ter feito o que precisa ser feito, beleza? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu
Até trouxe aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, Kindle. Eu acho muito importante se manter lendo, tá? Só que o que acontece? Eu não estava sempre com uma mochila para estar com um livro grande, por exemplo, carregando. Eu não estava sempre com um livro. Não era sempre que eu queria de fato gastar com um livro. Eu moro numa cidade extremamente úmida, então se a gente compra um livro, a chance de perder o livro para mofo, por exemplo, é grande. Então eu tinha essas ressalvas quanto a comprar livro, até que isso aqui surgiu na minha vida. Hoje eu tenho o hábito de leitura, mais ou menos. Não quer dizer que eu paro de fato todos os dias para ler, sei lá, 1 hora. Não, hoje eu vou ler 1 hora, todo dia tá na minha rotina ler 1 hora. Porém, eu fiz de tudo para facilitar que a leitura fosse feita no meu dia a dia. Então, eu tô sempre com o Kindle, principalmente quando eu tô em período de trabalhos na faculdade, eu preciso esperar pessoas, então eu vou encontrar com um professor, eu vou encontrar com alguém, vou ajudar um aluno e tudo mais. A galera costuma atrasar. E aí, eu tô com o Kindle na mão, 10, 15 minutos, eu já li algumas páginas. No intervalo entre uma aula e outra, eu consigo ler algumas páginas. Eu não tô falando para você criar o hábito da leitura. Eu tô te mostrando como uma coisa simples como um Kindle pode fazer com que eu mude completamente a minha rotina e aproveite os pequenos espaços que existem na minha agenda. Legal? Ah, Alexia, mas você tá falando isso porque, putz, você tá milionária, né? O Kindle é uma parada cara e tudo mais. Mais ou menos, tá? Quando a gente coloca na ponta do lápis ali, o valor de 3 livros, talvez, já dê o valor do Kindle. Então, pra mim, pro objetivo que eu tinha, valia a pena o Kindle. Porque eu teria, sei lá, 10 livros, né? Quando você pensa em um livro físico, assim, pô, 10 livros grandes que iam ficar lá na minha estante e tal, e parados. No Kindle eu não preciso gastar papel e tudo mais, então, pra mim, valeu a pena. Ah, Alex, mas o que você quer dizer com isso? Cara, se você tá preocupado com o seu condicionamento físico, por exemplo, você precisa começar a fazer coisas dia após dia para que lá na frente você esteja bem. Para fazer isso, pequenas atividades. Você não vai sair de casa já correndo 10 quilômetros. Você vai dar uma volta no quarteirão. Ai, Alex, que ridículo, vou dar uma volta no quarteirão. Cara, você já parou para pensar que muito provavelmente você passa o dia inteiro numa cadeira? Você já parou para pensar que muito provavelmente você passa o dia inteiro com o pescoço dobrado olhando pro celular? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. A gente tá caminhando para ficar cada vez mais parados, cada vez mais parados. Se você sai da sua casa e vai até a padaria a pé, se você troca o seu meio de transporte para uma bike, dependendo do quanto você se locomove de casa, cara, isso é genial, já muda toda a esfera hormonal que tá no seu corpo, porque você bombeia sangue pelo corpo inteiro, você vai liberar dopamina. A atividade física tem uma importância muito importante para o nosso desenvolvimento intelectual também, tá? Quando eu ia pro cursinho, embora eu estivesse longe do cursinho, tá? A gente tava aí a uns 9 quilômetros, então eu demoraria 1 hora aí mais ou menos de bike. Vários dias eu ia de bike, eu gostava de ir de bike, tá? Não ia todos, eu jogaria aí que eu ia 1 ou 2 vezes na semana no máximo, tá? Mas é porque eu também gostava de correr e tudo mais, só que isso começou a entrar na minha vida como um hábito, tentando aproveitar aquele tempo que antes eu estava no ônibus, sentada, parada, não conseguia ler, às vezes não conseguia estudar, ficava só ouvindo as mesmas músicas, aquela mesma playlist. Comecei a perceber que não valia a pena. O que eu podia fazer? Uma coisa, pô, eu gosto de andar de bicicleta, eu vou de bike. Não tô falando pra você correr 10 km, andar 10 km de bike. Tô falando pra você sair da sua casa e ir até a padaria, até o açougue, até a farmácia. Tô falando pra você que mora no 3º andar de um prédio, subir de escada. Só que você faz a escolha de subir de elevador, porque a sua cabeça te convence disso. Você fala, eu tô muito cansado, porque eu tô com sacola, porque tá de manhã e eu tô com pressa, eu já tô atrasado, porque X coisas, Y coisa. Cara, você começa a inventar um monte de coisa na sua cabeça. Para. De verdade. Para de dar as desculpas e começa a fazer um pouquinho. Sério, não vai te matar. Muito pelo contrário, vai te ajudar muito se você subir 3 ou 4 andares de escada. Você não vai perder tanto tempo assim quanto você acha. Estudar a mesma coisa. Será mesmo que você precisa de todos aqueles intervalos?
do cursinho, sei lá, que você faz presencial. Conheço uma pessoa que mudou o jogo completamente porque em um dos intervalos, dos 3 intervalos que ele tinha, ele passou a estudar. Porque ele parou, fez as contas e percebeu que aquilo lá, que aquele tempo, 20 minutinhos, dia após dia, ia virar uma quantidade absurda de tempo ali, cerca de 200 horas, mais do que o suficiente para fechar uma matéria inteira. Aproveitar esses pequenos momentos, um pouquinho cada dia. Você não precisa estudar 8 horas por dia, você não precisa sair para correr todos os dias. Eu não sou professora de educação física, tá? Não tenho nenhuma formação na educação física, mas assim, não é novidade para ninguém que sair todos os dias para correr vai te machucar. Os corredores profissionais não fazem isso. Eles têm um período de descanso, porque, de acordo com os próprios atletas, descanso também é treino, né? Então, você precisa aprender a facilitar esse processo e respeitar o processo também. Certo? Se você não respeita o processo e fica focado só no resultado, provavelmente você vai deixar para a última hora. Toma cuidado com isso. Alexia, mas como que eu faço para me sentir bem cumprindo o processo? Olha só, tudo bem, você quer chegar lá no final, no dia do teste de condicionamento físico, no dia da prova, que seja, bem, beleza, mas tá muito longe. Parece que não vai rolar, tá muito, muito longe. O que você pode fazer? Por exemplo, final de semana. Pô, eu não tô jogando videogame a semana inteira. Se eu conseguir estudar 6 dias da semana durante 2 horas por dia, domingo eu só vou jogar videogame. Cara, seu cérebro começa a entender que se você cumprir com aquilo, você vai ganhar o videogame. Se você sair para fazer exercício 3 dias por semana, você vai ganhar uma X coisa lá que você mesmo coloca em você. Coloca como objetivo, no caso, né? Cara, isso muda o jogo. O seu cérebro começa a entender. Mas assim, tá? Se você colocar isso como objetivo, faça. O seu cérebro precisa de congruência. Não adianta você ficar falando e não fazer. Beleza? Você precisa cumprir com aquilo que você prometeu. Por isso, não faça coisas absurdas, coisas simples, para começar de pouquinho em pouquinho. Depois, o acúmulo desse pouquinho em pouquinho vai trazer a sua farda, vai trazer a sua aprovação lá no teste do condicionamento físico, beleza? Outra coisa, listinha. Hoje eu coloquei que ia fazer 5 exercícios de física. Pá, deu certo. Coloquei que ia fazer 10 exercícios de matemática. Fiz. Cada vez que você coloca essa flechinha, esse cheque aí, cara, o seu cérebro ama ver que você tá cumprindo, tá? Chega no final do dia, você olha para aquela lista e fala assim, pô, eu tinha colocado 11 coisas e eu fiz 7. Aí você tem que ter também maturidade para entender que as coisas não saem sempre como planejado, tá? E a agenda acaba sendo cumprida em 80% se você estiver muito bem. Tá bom? É lógico que o ideal seria cumprir 100%, mas quando você olha para aquela lista e ela tá 80, 85% completa, cara, isso, seu cérebro adora isso, tá? E isso joga dopamina no seu cérebro, você começa a se apaixonar, a se viciar no hormônio e a se viciar em completar as tarefas, em fazer exercício 3 vezes por semana. Chega um momento que você tá sentindo falta. Foca nisso. Foca em um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Cara, sei lá, talvez em um mês, talvez em 15 dias, você já vai estar sentindo a diferença daquilo, vai estar sentindo uma diferença no seu psicológico quanto a essas atividades. Eu sei que não é fácil, tá? Tanto não é fácil que quando a gente lê pesquisas sobre hábito, que antes a gente falava de 21 dias, né, para colocar um hábito. Hoje a gente sabe que tem um intervalo aí que vai de 12 dias a 122 dias, se eu não me engano, mas que a média ali seria de 66 dias, então é bastante tempo. Se mantenha focado. Alexia, falhei. E agora? Volta o mais rápido possível. Na minha percepção, o lema tem que ser: nunca, nunca, em absolutamente nenhuma chance que você tiver, falhe 2 dias seguidos. Beleza? Você pode falhar, mas 2 dias seguidos não. Falhou um dia, volta no outro.
faça todo o esforço possível para voltar no outro dia. As chances de você conquistar sua farda são muito, muito grandes, tá bom? Ó, se você quiser deixar a sua pergunta lá no Instagram, o Instagram tá aqui, tá? Pode deixar que muito provavelmente eu vou dar uma olhada nas questões, nas perguntas que vocês fazem e eu trago uma resposta bem completinha para vocês, tá bom? Tem aqui também o endereço do meu canal no Telegram e lá eu mando um monte de áudio, várias coisas interessantes que saem direto da minha cabeça e pra lá sem nenhum filtro, sem nenhuma edição. Acho que vale bastante a pena vocês entrarem, a gente tá com cerca de 150 pessoas lá recebendo conteúdo de bastante valor, tá bom? Outra coisa importante, no dia 9 de março eu vou abrir as inscrições para o treinamento Conquiste a Sua Farda. Cara, esse treinamento tem o poder de mudar o jogo, mudar a maneira como você estuda e fazer você entender que não é só conteúdo, fazer você parar de ficar ansioso, fazer você aprender a se organizar, aprender a ter uma mesa de estudos que vai te ajudar a ser eficiente nos seus estudos. Então, se você quiser se inscrever, se você quiser ficar sabendo quando as inscrições abrirem, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você deixar o seu e-mail. Uma coisa importante, tá? Eu vou fazer uma condição muito especial para uma quantidade limitada de vagas no treinamento. Só que eu vou avisar primeiro no e-mail, então deixa seu e-mail que eu vou mandar para você no dia 9/3 a abertura das vagas do treinamento com uma condição muito especial. É sério, tá? É sério, vai ser muito, muito, muito inacreditável assim a condição que eu vou apresentar para vocês. Então não deixa de se inscrever aqui embaixo que eu aviso no dia 9/3, beleza? Ó, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você saiba toda vez que eu postar um vídeo novo aqui para vocês, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do Q97, onde eu respondo as perguntas de vocês, deixa curtido no vídeo, que aí eu entendo que o conteúdo tá sendo bom para vocês, tá engrandecendo, ajudando vocês nessa caminhada, beleza? A gente se vê por aí. Tchau!